No estoicismo, o dinheiro era visto como algo indiferente, que não era nem bom nem mal. Entretanto, Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, acreditava que era melhor ser rico e ter dinheiro do que não ter. É interessante notar que os estoicos mais proeminentes não apenas abraçaram essa filosofia, mas também construíram fortunas substanciais. Alguns deles, como Sêneca, perdeu tudo e reconstitui sua fortuna, provando que suas habilidades eram fundamentais para o sucesso, indo além da simples sorte. Mas como podemos usar esse conhecimento libertador para melhorar nossa vida financeira? Após um período de estudo dedicado aos escritos e à trajetória de vida desses filósofos, busquei trazer um conteúdo valioso para que possamos aplicar em nossas finanças pessoais. O estoicismo oferece uma estrutura única e duradoura para alcançar o sucesso financeiro. Enraizada na sabedoria antiga, esta filosofia pode guiá-lo através das complexidades do mundo financeiro moderno, destacando a importância do comportamento e da mentalidade correta, desde o investimento até ao empreendedorismo. Nesse vídeo vou apresentar 7 práticas simples e diretas. Assim como no desenvolvimento moral, essas práticas te ensinarão a desenvolver suas habilidades financeiras. Todos temos algum interesse no dinheiro, pois ele desempenha um papel importante em nossas necessidades financeiras básicas. No entanto, não aprendemos quase nada sobre finanças, o que nos deixa no mundo praticamente como analfabetos financeiros. E muitas vezes, nossas emoções e impulsos tomam as decisões por nós. Por isso, neste vídeo busquei colocar os ensinamentos estoicos para aplicarmos em nossa vida financeira para mudarmos completamente nossa visão sobre o dinheiro. E se você é novo aqui, nos ajude a levar essa clareza mental para mais pessoas. Então deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Agora, vamos com os conhecimentos. Mude seu julgamento sobre dinheiro. No estoicismo prático, o primeiro princípio é claro. Nossa reação não é aos acontecimentos, reagimos aos nossos julgamentos sobre eles, e esses julgamentos estão sob nosso controle. Como Marco Aurélio escreveu em Meditações, se algo externo está te deixando angustiado, não é a situação em si, mas como você a interpreta. E o poder de mudar essa interpretação está em suas mãos. O que você já ouviu sobre dinheiro na sua vida, sejam coisas boas ou más, te ajudaram a formar sua visão sobre ele. Os estoicos sempre viram o dinheiro como algo indiferente, como uma faca, por exemplo, pode ser usada para cozinhar e no preparo da comida, ou pode ser usada para o mal, ferindo e até matando alguém. Mas a faca sozinha, assim como o dinheiro, não é bom nem ruim. É a forma como a usamos que atribui seu valor. Os traços da nossa personalidade são fortemente ampliados com o dinheiro, por isso que ao vermos uma ação negativa de alguém, julgamos atribuindo seu lado negativo ao dinheiro, em vez do próprio egoísmo e defeitos de caráter da pessoa. Você deve conhecer alguém extremamente egoísta, ou soberba, ou até avarenta que seja pobre. Então, se o dinheiro fosse o único causador desses defeitos morais, essas pessoas seriam extremamente evoluídas. O defeito moral de uma pessoa não é causado pelo dinheiro, mas é aumentado por ele. O dinheiro potencializa tanto seus defeitos quanto qualidades morais, mas não causa nenhum deles. Como nos lembra Epicteto, um dos maiores professores e filósofos estoicos, as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Quando conseguimos entender que o caráter moral de uma pessoa não tem a ver com a quantidade de dinheiro que ela tem, temos clareza mental para rever nossos julgamentos, como quem tem dinheiro não presta, dinheiro só traz desgraça e problemas, só é possível enriquecer de forma ilícita e muitas outras. O controle está em como você vê as coisas, e você tem o poder de ajustar essa visão. Se você, no fundo, no seu íntimo, acreditar que o dinheiro é algo negativo, que destrói famílias, que é a causa da infelicidade no mundo, e é algo extremamente ruim, inconscientemente você sempre agirá para não ter dinheiro. O nosso julgamento muitas vezes é construído pelo acesso que tivemos à educação, conhecimento, pela opinião e experiências de outras pessoas, principalmente quando somos crianças que absorvemos e associamos tudo que está à nossa volta. A missão do estoicismo é fazer com que percebamos que nossas emoções, como alegrias e medos, não vêm apenas de um acontecimento e nossa reação, mas de 3 etapas. Primeiro o evento, depois nossa interpretação ou opinião sobre ele, e só então a nossa reação,
que é a nossa interpretação ou nossa opinião. Nosso objetivo é identificar essa etapa do meio, entender que muitas vezes não faz sentido, e controlá-la usando sempre a razão. Ou seja, questiona o que você aprendeu sobre dinheiro, quais foram seus modelos primários, ou seja, como seus pais lidavam com o dinheiro, seu primeiro emprego, e reavalie seus julgamentos se ainda é válido hoje. Seu poder está em como você enxerga as situações, e você tem a capacidade de mudar essa perspectiva. Potencialize sua disciplina. Se você quer melhorar sua disciplina e sua vida de maneira geral, considere adotar o hábito de economizar dinheiro. Costumamos associar disciplina a coisas como cortar açúcar, reduzir cafeína, iniciar uma dieta ou estudar inglês. No entanto, economizar dinheiro é um hábito que pode impulsionar a disciplina em todas as áreas da vida. Entendo que nessa hora muitas pessoas podem pensar, já ganho tão pouco, economizar será quase impossível. Mas não é a quantia que você guarda que importa, mas sim o hábito e o controle sobre suas ações que você ganhará com isso. Comece destinando 5% do seu salário para a poupança e gradualmente aumente para 10%. Por exemplo, se seu salário é de R$2.000 e você mal consegue sustentar sua família, imagine seu chefe anunciando que fará uma redução de 5% nos salários. Seu salário passaria a ser R$1.900. Você acha que sentiria uma diferença considerável devido a esses R$100 a menos? Dificilmente você iria procurar um novo emprego ou pediria demissão por uma redução tão baixa. O que te faria conviver com essa redução no salário? Economizar R$100 por mês não transformará suas finanças instantaneamente, nem o tornará rico. Mas desenvolver a disciplina para economizar e assumir o controle de suas finanças, com certeza, mudará sua vida financeira. Todas nossas ações na vida são acumulativas. Ou seja, se você gasta impulsivamente, hoje você colhe uma realidade de analfabetismo financeiro, e isso resulta na total falta de controle financeiro. E não se engane, sem esse controle é impossível mudar ou melhorar sua situação. Vou te fazer uma pergunta simples. Qual número é maior, 0 ou 100? Se você economizar esse montante por 5 anos, mesmo que sua renda não aumente, terá acumulado R$6.000. Isso, por si só, é significativo. Calcule o tempo que você tem trabalhando em meses e multiplique por R$100. Se você guardasse R$100 do seu salário desde que começou a trabalhar, teria exatamente isso acumulado. Calcule o tempo que trabalha em meses e multiplique por R$100. Se tivesse guardado R$100 do seu salário desde o início, teria acumulado essa quantia. Por exemplo, trabalho há 10 anos, são 120 meses. Se tivesse poupado R$100 todo mês, hoje eu teria R$12.000. Poderia investir em uma fração do Tesouro Direto, a partir de R$150, fazendo seu dinheiro render acima da inflação. Essa quantia poderia ser usada para abrir um pequeno negócio e diversificar suas fontes de renda, sem arriscar seu emprego atual. Se você espera ter uma grande quantia para começar a economizar, isso pode nunca acontecer, tornando-se apenas uma desculpa para a procrastinação. Mudar hábitos financeiros é desafiador, pois estamos acostumados a viver de certa forma, assim como nossos pais e os pais dos nossos pais provavelmente também o fizeram. Mas, se você não quebrar o ciclo, não terá novas possibilidades. O estoicismo nos ensina a pensar de forma racional, com clareza para compreender e controlar nossas emoções. A maneira como gastamos dinheiro está mais relacionada ao emocional do que a números e regras financeiras. Economizando começando com 5 ou 10%, desenvolvemos autodisciplina enquanto construímos um caminho para um futuro mais próspero. Identifique o que você controla. O primeiro princípio estoico é compreender o que está sob seu controle e o que não está. No mundo financeiro existem muitas variáveis que você não pode controlar, como condições do mercado, preço da concorrência, problemas mundiais que podemos ser afetados diretamente. Sendo bem honesto, em um nível mais pessoal, dependendo da nossa condição, não controlamos nem nosso salário, pois quando temos nossas obrigações e responsabilidades a cumprir, precisamos aceitar o primeiro emprego disponível. Tudo isso pode estar fora do seu controle. No entanto, está sob seu controle como você gasta seu dinheiro, gerenciar suas reações,
decisões e emoções. Ao focar no que você pode controlar, você pode tomar decisões mais racionais. Por exemplo, talvez você não possa controlar o quanto ganha de salário, mas pode decidir se busca ter uma segunda fonte de renda ou não. Depender de apenas uma fonte de renda é um hábito enraizado em nossa cultura, difícil de mudar e, sem dúvida, representa metade de nossas dificuldades financeiras. Não porque dependemos apenas de um emprego, e caso o percamos, podemos passar por dificuldades, mas porque sempre vivemos na ótica da escassez. Um exemplo inspirador é o de Marco Aurélio, proveniente de uma das famílias mais abastadas de Roma, proprietária de múltiplas fábricas de tijolos. O mesmo acontece com ações. Não temos controle sobre as quedas do mercado, mas podemos controlar em quais ações investir, escolhendo empresas perenes, com fundamentos sólidos e potencial de lucro a longo prazo. Este princípio não apenas ajuda a manter a serenidade durante as dificuldades financeiras, mas também transforma você em um gestor de riscos e tomador de decisões mais eficaz. Ao entender e aplicar essa sabedoria estoica, você se posiciona para enfrentar os desafios financeiros com calma e determinação. Este é o primeiro passo para se tornar o mestre de seu próprio destino financeiro. As portas se abrem para quem tem o desejo de aprender. Epicteto foi um dos maiores professores do estoicismo e uma influência moral para o imperador Marco Aurélio, que agradeceu em meditações seu professor por ter lhe dado uma cópia dos ensinamentos de Epicteto. Ele conseguiu resumir os fundamentos essenciais da filosofia estoica de maneira simples, mas profunda, com o poder transformador de alterar nossa visão diante da vida. É impossível aprender o que você acredita que já sabe. Essa afirmação nos traz uma realidade, onde muitas vezes definimos algo em nossas vidas como uma verdade absoluta e, consequentemente, fechamos as portas para novas oportunidades e aprendizados. Refletindo sobre isso, podemos lembrar o exemplo das locadoras de vídeo. Há 15 ou 20 anos, ter uma locadora de fitas VHS era considerado um excelente negócio. No entanto, nos dias de hoje, é raro encontrar alguém que ainda mantenha um aparelho de vídeo ou DVD em casa. Antes, fazer uma faculdade era garantia de conseguir um excelente emprego. Hoje, essa realidade não se aplica mais. O ponto aqui é que, por vezes, continuamos enxergando as oportunidades de ganhar dinheiro através da lente do passado, ignorando as inovações e transformações que o presente nos oferece, por já termos um modelo definido em nossas mentes. Os estoicos a todo momento colocavam seus julgamentos à prova. Quando adotamos os ensinamentos estoicos, somos instigados a examinar nossas próprias percepções, crenças e reações. Em resumo, a lição fica em 2 pontos. Primeiro, começarmos a questionar nossa forma de pensar, e segundo, nos abrirmos para ver as novas possibilidades que o mercado financeiro nos oferece. O estoicismo é uma ferramenta poderosa para aprimorar nossa capacidade de pensar com clareza e encontrar soluções dentro das adversidades. Diminua suas necessidades. Gastar menos do que se ganha é uma regra fundamental das finanças, que só é possível entender e praticar diminuindo suas necessidades. Os estoicos já praticavam essa sabedoria quando falavam de cobiça, desejo e necessidades. Sêneca expressou isso em uma das suas cartas ao consolar sua mãe durante o exílio, quando perdeu parte considerável da sua fortuna. A ganância é insaciável, mas mesmo uma pequena medida é suficiente para satisfazer a necessidade. Ao controlar suas próprias necessidades, ele pôde atravessar crises sem desespero ou lamentações. Diminuir suas necessidades não é viver mendigando ou abrir mão de tudo que gosta, mas sim aprender a viver dentro do seu padrão de vida atual. Se você ganha R$3.000 e tem gastos mensais de R$4.000, por exemplo, mesmo que parcelados no cartão de crédito, está gastando mais do que ganha. E não existe outra forma de descobrir isso sem fazer seu controle mensal detalhado de gastos. A técnica consiste em anotar todos os gastos, até os menores, ao longo do mês. Ao final, terá um entendimento claro de onde e como seu dinheiro está sendo utilizado. Isso revela se está vivendo além das suas possibilidades. Hoje, com a facilidade de crédito que temos, é quase automático enxergarmos as parcelas como pagamentos futuros e não o que realmente são: gastos que ultrapassam o nosso ganho mensal.
O controle financeiro acontece quando você mapeia como e em que está gastando, e avalia quais dessas necessidades são reais ou supérfluas. Quanto mais desejamos, mais provavelmente gastamos além do que ganhamos. Viver com simplicidade é a essência da filosofia estoica. Ao reduzir seus desejos e viver abaixo de suas posses, você pode economizar mais dinheiro para investir em oportunidades de gerar renda passiva no longo prazo. Compreenda a diferença entre necessidades e desejos e de fazer escolhas que se alinhem com seus valores e objetivos financeiros de longo prazo. E se lembre das palavras do Epicteto, de que a verdadeira riqueza não está em acumular grandes posses, mas em cultivar poucas necessidades. Impactos mentais do dinheiro. Você controla ou é controlado? Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, conhecia os efeitos psicológicos e morais do dinheiro e nos alertou sobre o perigo de possuí-lo, em vez de permitir que ele nos possua. Marco Aurélio, nascido em uma das famílias mais ricas de Roma, constantemente lembrava a si mesmo que o pior erro seria ceder à ilusão da grandeza de ser imperador, um erro cometido por tantos antes dele. Epicteto, que nasceu escravo, transformou radicalmente sua vida. Depois dos 30 anos, conquistou sua liberdade e abriu sua escola por 2 vezes, onde ensinava o estoicismo. Sêneca afirmava que, embora desfrutasse dos benefícios que a fortuna lhe proporcionava, nunca condicionou sua vida à sua riqueza e jamais entregou sua alma ao dinheiro, e que sua maior riqueza era seu caráter. Em uma de suas famosas cartas, observou como as pessoas muito ricas frequentemente se tornavam escravas de seu próprio dinheiro, submetendo-se voluntariamente a uma espécie de escravidão para manter seus estilos de vida. Essa observação destaca como a busca desenfreada por riquezas pode levar à perda de liberdade pessoal. Para um estoico, a ganância se manifesta quando alguém concorda com a ideia de que ter uma grande quantidade de dinheiro não é apenas uma vantagem, mas também é essencial para a felicidade humana. Isso se diferencia do desejo legítimo de viver bem, acumular fortuna e prosperar. O ponto crucial que os estoicos ressaltam é o comportamento obsessivo de alguém que acredita que nunca será verdadeiramente feliz sem uma quantia considerável de dinheiro. Essa pessoa sente a necessidade constante de acumular mais e mais, tornando-se refém da ideia de que a felicidade está intrinsecamente ligada à sua riqueza material. Coisas externas não podem resolver questões internas, não importa quanto você possa pagar por elas. Algumas vezes pensamos que o dinheiro resolverá todos os nossos problemas, mas é mais provável que apenas mude os tipos de problemas que enfrentamos. Nossos traços de caráter são ampliados, revelando como lidamos com as circunstâncias, por exemplo. Se somos impulsivos e gastamos mais do que ganhamos quando pobres, repetiremos o mesmo padrão ao ganhar muito dinheiro. Se somos egoístas com dinheiro, agiremos da mesma forma ao aumentar nossa renda. É uma ilusão acreditar que, ao aumentar sua renda, você vai corrigir automaticamente seus maus hábitos sem qualquer tipo de esforço. A mensagem central é que não é a quantidade de dinheiro que ganhamos que influencia nossas ações, mas sim como agimos. Portanto, se quisermos ser bons administradores do nosso dinheiro, em primeiro lugar, precisamos mudar a nós mesmos. Esse princípio destaca a ideia de que a verdadeira solução para desafios emocionais e internos reside na autotransformação e no cultivo de virtudes, e não em busca de bens materiais ou externos. Não tenha medo da opinião dos outros. O guia mais perigoso que podemos ter na vida é se guiar pela opinião dos outros. No seu texto sobre a tranquilidade, Sêneca utiliza a palavra grega eutimia, que ele explica como ter confiança em si mesmo, acreditar que está no caminho certo e não hesitar ao seguir entre as diversas trilhas daqueles que se perdem em várias direções. A clareza da visão do que queremos, que nos permite ter essa crença. Imagine que você queira progredir financeiramente. Faça seu orçamento, comece a ter controle sobre suas ações, vida financeira e trace um plano para sua vida. Você tem certeza do seu caminho, entretanto, no momento você só tem 2 pares de tênis em ótimas condições de uso, o que você não vê como um problema, já que está focando em outras prioridades. Mas seus amigos começam a te julgar, riem de você, fazem piadas por não ter tênis novos como eles, e você acaba cedendo. E o dinheiro que você investiria em ações
acaba comprando tênis novos para não se sentir novamente rejeitado. Não fazemos isso apenas com tênis. Muitas vezes temos medo de ser julgados e nos guiamos pela opinião dos outros para não nos sentirmos rejeitados. Estabelecer prioridades financeiras significa abrir mão, mesmo que temporariamente, de algumas coisas, reaprender a lidar com o dinheiro. E, principalmente, aprender a lidar com a rejeição. Se você quer ter resultados diferentes, precisa começar a agir de forma diferente. Isso não significa que devemos sempre ter 100% de certeza sobre tudo, nem que deveríamos ter. A ideia é estarmos confiantes de que, em geral, estamos no caminho certo. Não é preciso se comparar constantemente com outras pessoas e nem mudar de ideia a cada minuto, por uma nova informação que surge ou pela influência da opinião de outras pessoas. Sêneca nos lembra do quanto vivemos a vida nos baseando na opinião de outras pessoas, seja pelo desejo de agradar ou ser querido, elogiado, ou ainda pelo medo de sermos rejeitados. Se você definiu um orçamento e, no momento, vai economizar levando comida de casa, para aprender a investir o dinheiro que pediria comida no aplicativo. Esteja certo disso e não se importe com as piadas ou opinião dos outros. Se você decidiu economizar em compras para juntar dinheiro para abrir seu negócio em 6 meses ou 1 ano, não se preocupe se te julgarão. Continue firme com sua meta. O importante é ter confiança na nossa trajetória. Não se preocupe com a opinião alheia. Muitas vezes o medo da crítica nos leva a sacrifícios das nossas prioridades. Pratique eutimia, a confiança interna e firmeza nas escolhas, independentemente de julgamentos externos. Para obter resultados diferentes, é preciso agir de forma distinta e ter clareza de objetivos financeiros. É fundamental ter metas bem definidas e um plano de vida. E se você chegou até aqui, comente: gratidão. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma virada de chave para você e como você lida com seu dinheiro. Obrigado pela presença mais uma vez.